Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Pré-ENEM Online. Meu nome é Luiz Paulo, seu professor de matemática. Vamos lá? O assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto extremamente importante e interessante, muito presente em diversos vestibulares e principalmente no Enem. Esse assunto é análise combinatória. Análise combinatória é a parte da matemática que cuida da formação de grupos. Grupos de objetos, grupos de pessoas, grupos de números. Há diversos problemas que podem ser abordados. Mas para que nós possamos abordar esses problemas, é necessário que a gente entenda bem os princípios da análise combinatória. Vamos lá? Os princípios básicos da análise combinatória são o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental de contagem. Ao invés da gente fazer o enunciado formal desses princípios, vou apresentar para você agora um exemplo simples, para que a gente possa entender melhor a aplicação desses princípios. Vamos lá. Uma lanchonete vende 2 tipos de sucos e 4 tipos de refrigerantes. Pergunta-se: quantas opções o cliente possui para escolher uma bebida? Vamos pensar um pouquinho. É muito simples essa pergunta, não é verdade? Se você chega numa lanchonete, você olha no cardápio e você vê 6 opções de itens, 2 de suco e 4 de refrigerante. Observe que a pessoa vai tomar um suco ou um refrigerante, apenas um item. Então, ela tem 6 opções para tomar uma bebida, não é mesmo? Mas vamos formalizar isso um pouco melhor. Vamos pegar aqui suco ou refrigerante. Em análise combinatória, nós sempre fazemos uma lista com as opções para cada etapa do processo de escolha. Então, nós temos 2 opções para suco e nós temos 4 opções para refrigerante. Mas nós já vimos anteriormente que é esperado 6 opções para tomar um suco ou um refrigerante. Olha que interessante, que tipo de operação matemática que foi feita entre o 2 e o 4 para que nós possamos obter 6? Adição, não é verdade? Isso significa que o conectivo OU nos passa a ideia de adição, de soma. Esse é nada mais nada menos do que o princípio aditivo. O conectivo OU pode ser traduzido em termos combinatórios como adição, como mais. Agora vamos para a letra B. Quantas são as opções para quem quer tomar um suco e depois um refrigerante? Essa pessoa está com sede, não é verdade? Vamos formalizar da seguinte maneira. Vamos usar uma coisa chamada árvore de possibilidades. Não é nada complicado, é simplesmente uma maneira de você enxergar as configurações. Vamos chamar de A o conjunto dos sucos, S1 e S2. E vamos chamar de B o conjunto dos refrigerantes, R1, R2, R3 e R4. Num primeiro momento, a pessoa vai escolher um suco, então ela tem a opção S1 e S2. Mas observe que para cada suco que ela escolhe, ela tem 4 opções de refrigerante, R1, R2, R3 e R4. Quando você junta essas possibilidades, nós temos 8 duplas possíveis. Então, nós temos 8 opções. Então, se a pessoa vai tomar um suco e um refrigerante, o total de configurações possíveis para essa dupla é igual a 8. Mas vamos formalizar isso naquele modelo que a gente já tinha proposto anteriormente. Agora, nós queremos suco e refrigerante. Lembrando que a gente sempre faz uma lista com as opções para cada etapa do processo de escolha. Nós temos 2 opções para escolher o suco, nós temos 4 opções para escolher o refrigerante. Mas nós já vimos naquela árvore de possibilidades no slide anterior que o total esperado é igual a 8. Olha que interessante, quer dizer que o conectivo E nos passa, em termos combinatórios, a ideia de multiplicação. Esse é o famoso princípio multiplicativo ou princípio fundamental de contagem. O conectivo E pode ser traduzido em termos combinatórios como multiplicação. Resumindo, sendo A um conjunto com P elementos e B um conjunto com Q elementos, com A e B disjuntos, o que significa que A interseção com B é vazio, valem para ele os seguintes princípios. Aditivo. Para a escolha de um elemento de A ou um elemento de B, existem P mais Q possibilidades. Multiplicativo. Para a escolha de um elemento de A e um elemento de B, existem P vezes Q possibilidades.
Esse princípio é conhecido como princípio fundamental de contagem. Bom, qual que é o próximo passo agora? Nós temos que treinar diversos exercícios. Vamos ver agora alguns exemplos. Exercício 1. Normalmente, o uniforme de um clube de futebol é constituído por uma camisa, um calção e uma meia. Um determinado clube possui 3 opções de camisa, 2 opções de calção e 2 opções de meia. Quantas partidas ele pode jogar sem repetir o uniforme? Combinatória depende muito do jeito como o problema é modelado. Nós vamos treinar essa modelagem de problemas. Então, uma primeira dica é você sempre escrever os itens de escolha. Nós temos os seguintes itens de escolha: camisa, calção e meia. E para cada item, procure se lembrar das opções que você tem para preenchê-los. Nós temos 3 opções de camisa, 2 opções de calção e 2 opções de meia. Agora, observe o seguinte: você concorda comigo que ele vai usar camisa e calção e meia? O conectivo E, pelo princípio multiplicativo, nos passa a ideia de multiplicação. Então, nós vamos multiplicar as opções. 3 vezes 2 vezes 2 igual a 12. Então, a resposta para esse exercício é 12. Ok? Vamos ver mais um exemplo agora. Utilizando-se apenas os algarismos 1, 2, 3, 5, 6 e 9, pergunta-se: quantos números de 4 algarismos podemos formar? Primeiro, então, vamos colocar aqui 4 campos de preenchimento, correspondentes aos algarismos: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Observe que cada um desses campos pode ser preenchido de 6 maneiras diferentes, porque tem 6 algarismos disponíveis. E também há possibilidade de repetição. Os algarismos não necessariamente são distintos. Então, cada um desses campos pode ser preenchido de 6 maneiras diferentes. Como nós vamos ocupar o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto campo, lembrando que o conectivo E nos passa a ideia de multiplicação, nós vamos multiplicar as opções para cada uma dessas casinhas aí. O total obtido é 1.296. Agora vamos variar um problema um pouquinho. E se os algarismos fossem distintos? Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Vamos lembrar, nós temos 4 campos de preenchimento e vamos lembrar quais são os dígitos à disposição: 1, 2, 3, 5, 6 e 9. Como agora nós não podemos repetir, vamos pensar o seguinte: nós temos 6 opções de preenchimento para a primeira casa, considerando da esquerda para a direita. Vamos supor que a gente escolha um dígito qualquer, por exemplo, 2. Então restam 5 opções para a próxima casa, não é mesmo? Vamos supor que a gente escolha, por exemplo, 9. Então restam 4 opções para a próxima casa. E finalmente, após escolher a terceira casa, restam 3 opções de preenchimento para a última casa. Multiplicando-se essas possibilidades, nós obtemos 360. Você está percebendo que boa parte da dificuldade da combinatória consiste no jeito como o problema é modelado. Se nós caminharmos com calma, passo a passo, nós vamos aprender, nós vamos crescer bastante, ok? Vamos ver mais um exemplo. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Repare uma coisa, nós temos agora uma restrição muito forte. O número tem que ser ímpar. Então, vou te falar uma regra muito importante da análise combinatória. Quando você tiver uma casa com algum tipo de restrição, você começa o problema por essa casa com restrição, ok? Vamos ver como é que é isso. Nós temos agora 3 campos de preenchimento, porque são 3 algarismos. Lembrando também que os algarismos têm que ser distintos. Repare que um número é ímpar quando o último dígito desse número é ímpar. Então nós temos uma restrição na última casa, não é? Essa casa só pode ser ocupada por um dígito ímpar. Então nós temos 4 opções de preenchimento para a última casa. Ela só pode ser ocupada pelo 1, 3, 5 e 7.
Olha só o que acontece. Vamos colocar aqui embaixo os números mais uma vez. Vamos supor que eu tenha escolhido um dígito ímpar para preencher a última casa. Por exemplo, 5. Como os algarismos são distintos, o 5 não pode mais ser utilizado. Então agora nós vamos para a primeira casa. Quantas opções nós temos para escolher um dígito para a primeira casa? Nós temos 6 opções, porque o 5 já foi escolhido na última. Nós começamos pela última, começamos pela casa com maior restrição. Vamos supor que a gente tenha escolhido o 2. Então agora restam 5 opções para a casa do meio. Multiplicando-se esses resultados, nós obtemos 120. Ok? Mais um exemplo que explora bem essa ideia da restrição. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podem ser formados utilizando-se os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, os dígitos do nosso sistema de numeração decimal? Bom, vamos lá. Nós temos aqui também 3 campos de preenchimento. Repare que nós temos algumas restrições aqui, mas a restrição principal é que o número tem que ser ímpar. Se o número é ímpar, ele tem que terminar num dígito ímpar. Então, a última casa tem restrições de preenchimento. Ela só pode ser preenchida com 1, 3, 5, 7 ou 9, não é verdade? Então, nós temos 5 opções de preenchimento para a última casa. Agora, veja bem, vamos supor que a gente escolha, por exemplo, o dígito 3. Então, o 3 não está mais à disposição. Porém, os outros 4 dígitos, eles não estão fora da jogada. Eles continuam sendo opções para preencher as outras casas. Então agora vamos para a primeira casa. Você poderia pensar o seguinte, bom, olhando ali nós já excluímos o 3, restam 9 opções para a primeira. Mas aqui, gente, tem uma pegadinha. Repare o seguinte, a primeira casa ela não pode ser ocupada pelo 0, porque um número de 3 algarismos ele não pode começar com 0, porque se ele começar com 0, na prática ele tem apenas 2 algarismos. Por exemplo, 0,27 é 27, tem apenas 2 dígitos. Então o 0 ele não está à disposição para ser utilizado como preenchimento da primeira casa. Então, olhando para a lista de números aqui, você percebe que nós temos 8 opções de preenchimento para a primeira casa. Vamos supor que a gente escolha aqui o 6. Esse tipo de escolha que a gente faz, só um comentário, é simplesmente uma simulação para que você entenda um pouco melhor qual que é o processo. O fato de eu ter escolhido ali o 6 não muda nada. Você pode, na sua casa, estudando individualmente, fazer outro tipo de escolha, outro tipo de simulação, ok? Bom, ao contarmos os números que restam, nós temos 7 opções. Porém, temos que lembrar que o 0, que não estava à disposição para preencher a primeira casa, agora está à disposição para preencher a casa do meio. Então, nós temos 8 opções de preenchimento. Multiplicando-se essas possibilidades, nós obtemos 320. Ok? Agora, chegamos ao que nos interessa. Vamos ver uma questão do Enem. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. Aí você vê a figura aí dessa garrafinha com areia. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Vamos lá! Um elemento de restrição fundamental nessa questão é o fundo. O fundo não pode ser da mesma cor nem da casa nem da palmeira, porque simplesmente não seria possível distinguir a casa do fundo nem a palmeira do fundo, não é verdade? Então vamos lá, o fundo ele é o grande elemento de restrição para esse problema.
Então nós vamos pensar nas possibilidades. Nós temos duas possibilidades de preenchimento do fundo dessa garrafinha. O fundo pode ser azul ou fundo cinza. Vamos primeiro verificar o que acontece quando nós temos o fundo azul. Tendo o fundo azul, nós vamos ter que escolher as cores para preencher a casa e a palmeira. Como o fundo é azul, a casa não pode ser azul. Então nós temos duas opções de preenchimento para a casa. A casa só pode ser verde e amarelo. Da mesma forma, para a palmeira, nós temos duas opções, verde ou cinza. A palmeira não é interferida pelo fundo azul. Como nós temos casa e palmeira, nós vamos multiplicar esses resultados, obtendo 4 configurações para esse primeiro caso em que o fundo é azul. Agora vamos analisar o caso do fundo cinza. Nós temos casa e palmeira. Como o fundo é cinza, ele não interfere nas opções de escolha para a casa. Então a casa tem 3 opções de preenchimento. Podemos usar azul, verde ou amarelo. Entretanto, a palmeira, como o fundo é cinza, a palmeira não pode ser cinza. Então nós temos apenas uma opção para a palmeira. Palmeira só pode ser verde. Como nós temos casa e palmeira, lembrando sempre que o conectivo E nos passa a ideia de multiplicação, nós temos 3 possibilidades para esse segundo caso, fundo cinza. Observe que nós temos fundo azul ou fundo cinza. E o conectivo OU, pelo princípio aditivo, nos fala que nós devemos somar as opções em cada uma das situações. Então, o conectivo OU faz com que a gente some 4 com 3, obtendo 7. Voltando às opções, nós temos letra B. Bom, espero que você tenha gostado da aula, aprendido todos os exemplos e todos os princípios apresentados. Faça os exercícios, recorra às monitorias online caso você ache necessário e espero você na próxima aula. Grande abraço!